Vamos lá, pessoal. Vamos falar desses dois jogos que para mim já são os dois melhores da Copa, tá? A Alemanha ganha de 7-1 do Curaçao e a Holanda, ou Países Baixos, empatam com o Japão. Só antes, uma ressalva. Segunda-feira teremos mais um sul-americano estreando. O Uruguai enfrenta a Arábia Saudita às 7 horas, horário de Brasília. A seleção brasileira já não venceu de Marrocos. Será que a seleção uruguaia vai melhorar? Né? A gente tem Equador jogando também na noite de domingo. Será que a seleção uruguaia vai melhorar o aproveitamento das sul-americanas? A atual campeã do mundo é da América do Sul, né? Mas isso até é interessante. Porque para mim, entre todas da América do Sul, há hoje a Argentina muito à frente. A tendência seria o Brasil estar à frente, mas nos últimos anos a Colômbia teve algumas participações melhores que o Brasil, alguns momentos melhor que o Brasil. Mas não foge muito disso. O Uruguai, sem a Rascaeta, sem Jimenez, sem o Araújo, cheio de desfalques. Não sei, mas é o jogo. Eu acho que se o Uruguai ganhar, ganha de 1-0, tá? Por aí. Mas o Uruguai estreia, então vamos ver mais um sul-americano. Terça tem a Argentina. Podemos ter o vídeo falando sobre, né? Mas deve entrar na madrugada de terça para quarta. Durante esse período de Copa, a gente tá fazendo esse tipo de vídeo aqui, tá? Uns vídeos de 10 minutos, vídeos de análises. Ontem a gente falou aqui sobre o jogo do Brasil, obviamente, e sobre também uma situação do jogo da Suíça, onde para mim a Suíça perdeu uma baita de uma oportunidade contra o Catar. Só que na segunda a gente vai ter a live aqui, tá? Porque toda segunda a gente tem live. Só que daí vai ser mais cedo, vai ser 6h30, 6h40, uma livezinha de 20 minutos para falar um pouco, de repente, algum destaque ali. Obviamente, 6h20 para não ser no mesmo horário de nenhum jogo, tá? Não é esse o nosso objetivo. Vamos lá. A seleção da Holanda empatou com o Japão, mas antes, um novo 7-1. E aí traz memórias afetivas, memórias ou dá, né, uns cacuetes, ou dá gatilhos, ou dá lembranças não agradáveis para muita gente. A verdade é que temos um novo 7-1, o mais recente 7-1, a Alemanha fazendo 7-1 em uma seleção. A Alemanha ganhou de 7-1 do Curaçao e era um jogo que se tinha essa perspectiva. Era um jogo que se imaginava. Curaçao, inclusive, tem cerca de 159 mil habitantes. Né? É um Camp Nou inteiro e mais um pouquinho. Que loucura. E que lindo ver também. Né? Muito legal a gente ter esses momentos sendo proporcionados. E Curaçao, que todo mundo dizia que ia ser 5-0, 6-0, 7-0 para a Alemanha. A Alemanha, sim, abriu o placar muito cedo no primeiro tempo. E, tipo, 6 minutos, dando a parecer que vai começar ali, né? Primeiro tempo já vai ser um 6-0. Vai ser um saco, assim. Uma goleadaça. Só que depois disso, a Alemanha ela deu uma esfriada. Não sei se não subiu um pouquinho o salto. Deu uma desligada. E o Curaçao, que não tinha nada a perder, começou a fazer lançamento. Lançamento pelos lados, enfim, chutão para frente. Vendo o que ia dar. E o Curaçao não marcou com conveniência um gol. Não empata o jogo com 21 minutos. E a festa linda da torcida. E 1-1. E um apagão ali na Alemanha, os jogadores da Alemanha, assim, a festa de Curaçao. E logo depois que o Curaçao marcou, o Curaçao ainda teve uma arrancada para tentar um segundo gol. Então foi uma meia hora ali de festa de Curaçao. 1-1, Curaçao segurando a Alemanha que já não estava conseguindo entrar muito na área, Curaçao se fecha, talvez tinha subido salto, ou achou que ia ser mais fácil, diz que a Alemanha não tem nada a ganhar, se acordar. E a Alemanha, pelo menos aquela meia hora, a Curaçao fez história. Né? Mas daí depois, no final, teve um gol e um pênalti, e acaba um 3-1 né, para a Alemanha no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, 4-1, 5-1, 6-1, só mostra realmente a qualidade dessa boa seleção do Nagelsmann, essa seleção cheia de estrelas, de grandes jogadores, e é bem como o Nagelsmann gosta, né, entrando na área, fazendo tabelas, passe, passa aqui e ali, realmente golaços, tapas incríveis. Essa seleção alemã tem grande potencial, tem muitos bons jogadores, e eu acho que é sim uma das seleções mais fortes que tem aí. Mesmo que esse jogo já se imaginava que seria uma goleada. Mas a Alemanha tapa, sabe, do jeito que o Nagelsmann gosta, troca de passes na área, muito bom. O que não foi muito bom foi o jogo da Holanda.
ou Países Baixos. O certo é dizer Países Baixos, né? Eu tô de laranja, pode ser para homenagear a Holanda. Eu gosto muito de camisa de futebol laranja. Pode ser para homenagear a Holanda, mas pode ser para homenagear a Costa do Marfim também. Não sei. Mas é que eu gosto muito de futebol, de camisa de futebol laranja, tá? Eu gosto demais, demais, demais. É... E a Holanda empatou com o Japão. Né? O Japão deu a bola para a Holanda e a Holanda tinha a bola, mas não era produtiva. Não era produtiva, não resultava isso. Mesmo que a seleção holandesa tenha aberto o placar, né? Mas a seleção holandesa muito improdutiva com a bola, tá? A seleção holandesa tinha a bola, mas tinha muitas dificuldades no meio campo. A seleção holandesa abriu o placar só no segundo tempo. O primeiro tempo termina 0-0 com o Japão dando a bola para a Holanda. A Holanda parecia não saber também o que fazer, sabe? Tinha posse de bola, mas não tinha tanta efetividade. No segundo tempo abre o placar, mas logo com o Nakamura tomou empate. E aí a seleção da Holanda continua e a seleção da Holanda faz o 2-1. E aí o Koeman, quem acompanha o canal desde o início aqui, sabe que as poucas e boas que a gente passou com ele quando ele era técnico do Barcelona, eu não sou muito fã dele como treinador, maior ou top 3 maiores zagueiros da história do Barça, mas como treinador não sou muito fã. E aí o Koeman decide fechar o time, né? Faz uma linha de 5, bota o Memphis, mas pagou caro, porque daí a seleção japonesa, que é uma seleção interessante, tá? Boa seleção, consegue com camada o 2-2. Teve sim oportunidades, né? E o goleiro da seleção japonesa, o Suzuki, fez defesas bem importantes ao longo da partida. Protagonista da seleção holandesa, o Van Dijk, né? Acho que o Van Dijk ele vai vir um camisa 9 para marcar. E o Japão consegue buscar ali um empate já esperado que poderia acontecer, porque a gente já viu a, a Escócia quase passou por isso contra a Haiti, a Suíça passou por isso, só que a Holanda ainda acho que a Holanda ela não foi tão bem. Tipo, a Suíça teve muitos gols perdidos, a Escócia teve muitos gols perdidos, a Holanda faltou bastante efetividade no último chute. E o Japão conseguiu, né, merecidamente o empate. Eu acho que, cara, deixou um pouco a desejar, tá? Eu acho que a Holanda foi um pouco abaixo, ou Países Baixos, né? Foi um pouco abaixo do que poderia, tá? Eu esperava um pouco melhor a seleção holandesa, tá? Eu esperava um pouquinho melhor. Não tô batendo nenhum martelo, acho que passa da fase de grupos, mas eu esperava que jogasse um pouquinho mais aí, realmente. Mas também, daqui a um pouco é coisa do primeiro jogo. Eu gostava muito daquela Holanda de 2014, que tinha Robin, Van Persie, Snyder, era muito incrível, tá bom? Voltamos aqui no canal ao longo da segunda-feira.